Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota apresenta Crônicas do Amanhecer. Por Feijão de 17 de julho de 2022. A mulher acusada de bruxaria pela própria família que ajuda a salvar outras de tortura e morte. Quando o pai de Mônica Paulus desmaiou e morreu de um ataque cardíaco, seu irmão a acusou de matá-lo usando bruxaria. Ela foi ameaçada de morte por tortura. Toda a minha família e todos os meus amigos se afastaram de mim, conta ela. Fizeram eu me sentir má, sentir vergonha. Ela foi forçada a fugir de sua cidade natal e viver no exílio em uma província longe de casa em seu país, Papua Nova Guiné, no sudoeste do Pacífico. Mas a história de Mônica não é única, e poderia ter sido muito pior. A violência relacionada à acusação de feitiçaria é comum em Papua Nova Guiné, embora não haja dados confiáveis disponíveis para saber com que frequência isso acontece. Os números do governo dizem que houve cerca de 6.000 incidentes nos últimos 20 anos. As estimativas sugerem que este número é mais alto, com milhares de vítimas, geralmente mulheres e meninas, acusadas todos os anos. É comum que elas sejam vítimas de violência física e sexual. Muitas vezes, as acusações acontecem após mortes súbitas ou doenças inexplicáveis. São níveis extremos de violência, alguns dos piores que já vi, diz Stephanie McLennan, gerente sênior de iniciativas para a Ásia da entidade Human Rights Watch, que trabalhou extensivamente na questão das acusações de feitiçaria. Há ataques muito violentos e as vítimas são mantidas em cativeiro, são despidas, queimadas com barras de ferro, torturas muitas vezes até a morte. É realmente bárbaro, diz McLennan. O caso de Merco Pari ganhou as manchetes internacionais este ano, quando ela foi brutalmente assassinada após a morte de um menino de 2 anos. Ela estava vendendo batatas em um mercado quando uma multidão a capturou e a queimou viva. Ninguém foi preso pelo crime, apesar do incidente ter sido filmado e relatado pela mídia local. Crucificadas na rua. Quando Mônica Paulus enfrentou sua própria acusação de feitiçaria, ela conseguiu escapar. No momento em que me acusaram de bruxaria, eu já estava perdida. Eles não precisavam de provas, conta ela. Fui banida do funeral do meu pai, não pude participar de jeito nenhum. Sabia que não tinha mais lugar na família, na comunidade ou na tribo, lembra? Ela acredita que seu irmão a acusou de bruxaria para que ele pudesse ficar sozinho com a herança. Mas nem todas as acusações têm motivos financeiros, muitas derivam de crenças locais. Há mortes desde quando eu era pequena. Isso sempre foi aceito pela comunidade, embora a tortura pela qual elas passavam não fosse tão ruim quanto agora, diz a jovem. Antes as mulheres eram mortas silenciosamente, agora elas são levadas às ruas e crucificadas. É realmente desumano. Leon Denis em seu livro O Invisível afirma sobre a mulher, malgrado as imperfeições inerentes a toda criatura humana, não pode a mulher, para quem a estuda imparcialmente, deixar de ser objeto de surpresa e algumas vezes de admiração. Não é unicamente em seus traços pessoais que se realizam, em a natureza e na arte, os tipos da beleza, da piedade e da caridade, no que se refere aos poderes íntimos, a intuição e a adivinhação, sempre foi ela superior ao homem. Entre as filhas de Evel que obteve a antiguidade as suas célebres videntes e sibilas. Esses maravilhosos poderes, esses dons do alto, a Igreja entendeu, na Idade Média, aviltar e suprimir, mediante os processos instaurados por feitiçaria. Hoje encontram eles sua aplicação, porque é sobretudo por intermédio da mulher que se afirma comum com a vida invisível. Mais uma vez se revela a mulher em sua sublime função de mediadora que é em toda a natureza. Dela provém a vida, e ela é a própria fonte desta, a regeneradora da raça humana, que não subsiste e se renova senão por seu amor e seus ternos cuidados. E essa função preponderante que desempenha no domínio da vida, ainda vem preencher no domínio da morte. Mas nós sabemos que a morte e a vida são uma, ou antes, são as duas formas alternadas,
os dois aspectos contínuos da existência. Mediadora também a mulher no domínio das crenças. Sempre serviu de intermediária entre a nova fé que surge e a fé antiga que definha e vai desaparecendo. Foi o seu papel no passado, nos primeiros tempos do cristianismo, e ainda é na época presente. O catolicismo não compreendeu a mulher, a quem tanto devia. Seus monges e padres, vivendo no celibato, longe da família, não poderiam apreciar o poder e o encanto desse delicado ser, em quem enxergavam antes um perigo. A antiguidade pagã teve sobre nós a superioridade de conhecer e cultivar a alma feminina. Suas faculdades se expandiam livremente nos mistérios. Sacerdotisa nos tempos védicos, ao altar doméstico, intimamente associada, no Egito, na Grécia, na Gália, às cerimônias do culto, por toda parte era a mulher objeto de uma iniciação, de um ensino especial, que dela faziam um ser quase divino, a fada protetora, o gênio do lar, a custódia das fontes da vida. Há essa compreensão do papel que a mulher desempenha, nela personificando a natureza, com suas profundas intuições, suas percepções sutis, suas adivinhações misteriosas, é que foi a devida beleza, a força, a grandeza épica das raças grega e céltica. Segue Lendenis, a grande sensibilidade da mulher a constitui o médium por excelência, capaz de exprimir, de traduzir os pensamentos, as emoções, os sofrimentos das almas, os altos ensinos dos espíritos celestes. Na aplicação de suas faculdades encontra ela profundas alegrias e uma fonte viva de consolações. A feição religiosa do espiritismo atrai e lhe satisfaz as aspirações do coração, as necessidades de ternura, que estendem, para além do túmulo, aos entes desaparecidos. O perigo para ela, como para o homem, está no orgulho dos poderes adquiridos, na suscetibilidade exagerada. O ciúme, suscitando rivalidades entre médiums, torna-se muitas vezes motivo de desagregação para os grupos. Daí a necessidade de desenvolver na mulher, ao mesmo tempo que os poderes intuitivos, suas admiráveis qualidades morais, o esquecimento de si mesma, o júbilo do sacrifício, numa palavra, o sentimento dos deveres e das responsabilidades inerentes à sua missão mediatriz. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de julho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.